A palestrante de hoje é a Cláudia Celene do Campo. A Cláudia é doutora e mestre em educação pela Unesp de Rio Claro. A linha de pesquisa dela é linguagem, experiência, memória e informação. Ela é graduada em jornalismo e especialista em roteiro, em áudio e em audiovisual pela PUC São Paulo. A Cláudia atua como artista educadora, com foco na área de cinema e educação, no grupo de pesquisa Imago, aqui de Rio Claro, e também no grupo cinematográfico Aqui no Olho, que também faz parte, que também é daqui de Rio Claro. Além disso tudo, a Cláudia, ela conquistou alguns prêmios de menção honrosa em Cannes, né? E também em seleções em festivais nacionais, como com os curtas-metragens Command Action, Quem Chega por Último, Command Action de 2015, Quem Chega por Último de 2016 e A Moça que Dançou com o Diabo de 2016 também. Esse muito bom. Acho que eu já vi os três. Então, gente, com vocês, Cláudia Celene do Campo. Olá a todos, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Agora eu estou pós-doutoranda pelo programa de Educação Matemática, também compondo aí o grupo de pesquisa Pronomes, né, junto com os amigos aí, Ezequias, o Horne, a Jamie e o Roger, né, que é o professor Roger. E, enfim, hoje eu vou trazer um pouco sobre a minha tese, né, de doutorado para vocês. E espero que vocês gostem e, assim, depois eu vou abrir para perguntas, mas também durante, se alguém quiser levantar a mão, não tem problema, pode me interromper, assim, porque às vezes a gente vai avançando, né? Então, vamos tentar fazer uma conversa aí com essas questões, né, que envolvem a infância e o cinema. Mais propriamente, assim, eu tento dar destaque mais à questão da montagem, porque a montagem, ela está de tudo, né? Dentro do cinema, ela está tanto na composição de cada plano, de cada enquadramento, como também no momento de você escolher as imagens e dar uma identidade, uma narrativa para a coisa toda, né? Então, a minha pesquisa foi realizada na escola EMEI Antônio Boldrini, em Piracicaba, com crianças de 3 a 7 anos, tá? E em que eu colocava elas para, ajudava pelo menos nas mãos das crianças, né? E a gente colocava elas para captar imagens, tanto imagens em movimento como imagens estáticas, fotografias. E daí tivemos algumas experiências também de edição dessas imagens, que edição e montagem, vamos tratar aqui como se fosse a mesma coisa, mas não é, tá? A montagem é uma coisa mais artesanal, a edição é mais aquela coisa de, corta aquilo que não está legal, entende? A montagem tem uma lógica, tem um pensamento por trás, tem um ritmo, tem a montagem é esculpir o tempo, a gente fala, né? O tempo do filme. Então, assim, aí a gente teve algumas experiências também de captação de som com elas, que também foi muito revelador. E para mim ficou muito difícil essa coisa de trazer escrita, né? Escrita textual, né? Toda essa experiência que foi muito em imagem, em som, que atravessou bastante o corpo, afetou muito toda a nossa parte sensório-motora, né? De estar com as crianças, elas produzem de imagem. Bom, posso passar? Aqui, né? Então, assim, a princípio é cinema, infância, educação e montagem, né? Aí eu pensava, o que dizer sobre crianças compondo experiências de filmes em um texto formal, em um texto dissertativo? Como escrever sobre o cinema em um formato estático e linear, ou em uma narrativa com início, meio e fim? Foram esses os desafios que me envolveram na composição dessa tese, uma tese que não consegue se ver em modelos, uma tese que se ensaia, se inventa em um movimento de composição, que perpassa imagens, sons e palavras e tenta traçar um fio de escrita por planos em movimento. E, então, assim, eu trouxe a ideia da montagem para todo o meu fazer da tese.
Então, eu não fiz a tese em orientação vertical, eu virei as páginas todas na horizontal e tentei ir compondo telas, que eu chamei de telas planos, né? Tentando compor várias telas, né? E dar expressão ao cinema realizado por essas crianças através dessas telas planos que eu chamei, né? Obrigada. Aí, tipo, durante a pesquisa e tudo, né, as pessoas falam, qual é o seu problema de pesquisa, né? Eu falo, um só, né? Uma pesquisa é um problema? Não, muitos, né? Mas eu pensava muito nessa questão do movimento das crianças, né? Se as crianças se movimentavam outros tipos de cortes móveis, né? Porque trabalhar com as crianças captando imagem é trabalhar com o movimento das crianças, porque a câmera para elas não é um objeto separado delas, é como se fosse câmeras corpos, né? No sentido que elas vão lá e filmam com o corpo todo, né? Então, se você vai captar imagem que pede para o adulto captar imagens, ele fica estático, ele fica só mexendo no zoom e no foco. Ele faz assim. A criança não, vai correndo, então assim, realmente isso foi uma coisa que me tocou, né? Então eu vou fazer sempre essa pergunta: que tipos de movimentos elas fazem? E o que isso implica que a gente consegue ver dentro das imagens, né? E a ideia de como inaugurar o cinema no extracampo, traçando linhas de herança, e também esse pensamento: o cinema das crianças pode nos evidenciar um outro espaço escolar? E isso também, assim, depois eu vou tentando responder ou gerar mais questionamentos, né? Porque a gente sabe que não é fácil a gente chegar a uma conclusão, mesmo quando se escreve uma tese. Então, como eu trabalhei com essa ideia de telas, né, de fazer várias telas na horizontal no meu trabalho, eu usei o Deleuze para poder definir o que é um enquadramento, né? E assim, todo enquadramento, que hoje pode estar vendo aqui até um enquadramento, a gente sabe que tem conjuntos e subconjuntos, né? E o enquadramento, ele compreende tudo que está na imagem. Então, vamos supor, você está vendo um filme, aí você vê a primeira imagem que aparece aí na sua janela do seu filme. O que tem aí? Nesses cenários, personagens, acessórios, né? Isso seria um enquadramento. O quadro, ele já tem outra característica, ele pode ser classificado na saturação ou na rarefação. Por exemplo, se você for ver esse texto e esse enquadramento, esse quadro, você vai falar assim, não, está super saturado, porque a gente está ocupando toda a tela, né? Se tivesse poucos elementos, seria o quê? Uma rarefação. Então, o quadro, você pode sempre estar classificando ele assim. E o plano, ele é composto de conjuntos e subconjuntos de um enquadramento. E uma das suas principais características está sempre em passar de um aspecto ao outro. E aí eu comecei a pensar que o nome, né, dessas páginas que eu fiz no doutorado ia ser telas planos, porque estava sempre passando de um aspecto ao outro, né? Esses planos estão sempre passando de um aspecto ao outro. E no cinema das crianças é muito e muito rápido, porque pelo fato de eles se movimentarem diferente dos adultos, nas imagens que eles captam a gente vê borrões, né? A gente não consegue entender muito bem onde eles estão. Então eu até costumo dizer, eu acho que as crianças estão mais com a matéria do que o adulto. A matéria num sentido de mundo material, né? Daquela coisa assim, de pegar, né? Parece que elas ainda não sabem, né? A imagem delas, de muitas delas, ainda não é a imagem central. Então elas não separam muito o corpo daquele espaço que elas estão. E eu falei, vai ser telas planas, né? Porque eu quero mostrar todas essas coisas que ficam mudando, né? Você pode pensar mesmo? E aí, então assim, telas planos é o nome que eu encontrei, né? Para mover alguns conceitos dentro da tese. E eu chamo de tese roteiro porque a tese também tem roteiro, né? Então, eu vou mostrar algumas páginas para vocês, mas assim, é na horizontal, as folhas são na horizontal, no meio a gente tem o roteiro, que seria a experiência que aconteceu na creche, né, a experiência de campo,
E dando nome, né? César falou isso, a Jamie foi um dia também, a Jamie falou aquilo, como se fossem personagens, então todas as pessoas são personagens. E eu vou descrevendo o espaço e o que vai acontecendo ali dentro durante a pesquisa. E aí, em volta, em torno, eu vou traçando linhas que eu chamo de linhas de errância, que são como se fossem setas, mas não chega a ser, algumas são mais estáticas, outras fazem outros contornos, mas eu vou traçando mesmo coisas que se ligam ao roteiro, e aí eu chamo isso de astracampo, né? Que astracampo também tem uma definição de Deleuze, cheio de definições, né? Que é aquilo que está na imagem que a gente não ouve e não vê. Então, sabe quando você assiste um filme assim, ele passa uma atmosfera que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, e aí você fica imaginando o que pode estar acontecendo? Então, todas essas coisas que estão te fazendo imaginar, né? Ou mesmo aquilo que está fora do plano, né? Que está ali, eu enquadrei o Sr. Manuel e um pedaço do livro. A continuação do livro está no astracampo. Então, tudo que não está ali emoldurado, né? Mas que a imagem ou o som está querendo se colocar, tudo isso é o astracampo, né? Então, Deleuze chama que isso é o astracampo. E aí eu tentei trazer o astracampo para dentro dessas páginas, né? Por que eu incorporei esse conceito de astracampo? Porque a gente percebia, quando a gente ia fazer a experiência com as crianças, que elas viam na imagem o que a gente não estava vendo. Então teve até o nome da tese é o corte é como pum, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Porque elas viam o pum na imagem e a gente não conseguia ver. Então, realmente, elas vivem em outro mundo, é um mundo diferente do adulto. A gente vai configurando o mundo de uma forma, como se elas ainda não tivessem esse mundo configurado como a gente tem. Então, a gente está o quê? Sempre, não é formatado, mas a gente sempre está meio que... O nosso olhar está muito já pré-definido para determinadas coisas, até quando a gente olha um quadro, quando a gente olha um filme, e parece que o olhar deles está meio que no entre, sabe? Entre uma coisa e outra. Então, a história do Pum é assim, que a gente passou a imagem milhões de vezes e eles queriam a imagem do Pum, que era o vídeo do Pum, aquele que tem o Pum, mas como assim? O Pum a gente não vê. Né? Como assim, cadê o Pum? Não, professora, é do Pum, e a gente lá, nem tonto, né? Os adultos, não vendo o Pum na imagem. Aí o Pum era um menino no fundo da sala, fazendo assim. E aí, aí a gente pensou, nossa, o Pum tá no astracampo. Tipo, o Pum tá lá, mas não, o Pum não tá, porque a gente não ouve e não vê. Então, o Pum não tá enquadrado. Mas por que a criança vê o Pum? Ah, porque ele tá lá. Então, assim, essas coisas que a gente não consegue calcular mesmo, né? Que eu acho que tem muito a ver com esse corpo infantil, com essa forma de estar no espaço da escola, que se a gente como professor pudesse, assim, ocupar esses entrecortes, né? Que nem às vezes, vamos supor, quem nunca perdeu uma criança no shopping? Ou, sei lá, no show? É louco que tem filho. Pelo amor de Deus. Não parece que eles estão, graças a Deus, mas não parece que eles estão no seu ponto cego? Sabe o ponto cego do carro? Então, é porque eles se movimentam, segundo a minha teoria, em outros tipos de cortes. Que são cortes que a gente não... Porque assim, a gente vai captando o mundo e a gente vai fazendo corte no nosso olhar. Então, eu vou enquadrando ela, eu faço uma formatação, faço outra, eu vou emendando e vou colocando uma continuidade dentro da minha cabeça, né? Que recorda as coisas em continuidade. E elas fazem outros tipos de movimento, então outros tipos de corte. Então parece que eles desapareceram do ponto cego. Então, assim, se o adulto conseguisse ver esse ponto cego da criança, ou esse entre um corte e o outro, que a gente está configurado, talvez a gente conseguisse caminhar um pouco mais com elas, né? Então, assim, eu fico um pouco com essa teoria, assim, estudando essa questão do movimento junto com o Deleuze. Então, mas voltando aqui, já estou com os devaneios aí, né? Eu vou abrindo várias caixinhas, né? Várias áreas. Mas aí, daí o que eu fiz, né? Nessa questão de como que eu fui configurando a tese.
No meio eu coloquei um roteiro e aí depois eu fui traçando essas linhas, que eu chamei de linhas de errância, porque não são linhas comuns, né? As linhas comuns seriam os lugares que a gente sempre passa. Vamos supor, segundo Deligny, né, que estudou o comportamento dos autistas. As linhas comuns seriam, vamos supor, eu chego, eu acordo em casa, vou escovar os dentes, tomo café, né, aquilo que é meio que está condicionado. E as linhas de errância seriam aquelas coisas que te afetam, que são mais intuitivas. E te permite, assim, a se lançar para o acaso. Né? Então, às vezes você vê um filme e você fala, nossa, mas esse filme me lembrou aquele outro. Nossa, mas por que será que essa música me remeteu a um momento da minha infância? Então, eu fui traçando um monte de linha dentro da minha tese, de coisas que me remetiam à infância, que me remetiam a filmes e que me remetiam às crianças. E deixei o roteiro no meio. Né? E aí, eu brinquei, falei que isso era uma escrita espacial, que não era uma escrita textual. Né? E aí, com essa ideia de chamar de telas planos, também tem uma coisa muito semelhante com a ideia de ser artista, né? O Deligny fala que o artista tem uma atração pelo vago. E ele quer, tipo, extirpar do branco da tela aquele quadro, né? Então, assim, não quer dizer que o quadro, na verdade, está no branco. O que ele faz é só arrancar esse quadro. Né? E o artista, digamos que ele teria essa lógica, né? Eu falei, então eu vou brincar com essa ideia de Deligny, vou tentar dar expressão ao cinema feito pelas crianças, trazendo as experiências de campo e puxando diversas linhas de errância. Né? E aí eu fui puxando essas linhas. Algumas linhas eram muito, vamos por às vezes no roteiro estava escrito assim, a Inê chama a Duda, que é a menina, para captar o som. Aí a Duda responde, nossa, seu som está aqui, não está lá, porque o som direto, né, do cinema desloca. Então, assim, eu estou falando com a Jamie aqui, estou captando o som direto, eu consigo escutar quem está na secretaria, de repente, sabe? E aí, às vezes, eu puxava uma linha de errância e puxava uma linha e colocava o som de uma paisagem sonora que tinha a ver com a sala de aula, sabe? Então, tinha momentos que eu era muito literal com o que estava sendo conversado no roteiro, e tinha momentos que eu era totalmente, putz, como você foi ligar isso a esse roteiro, que não tem nada a ver? Eu falei, tudo pode se passar, né? E então, no sentido de tentar mesmo trazer, né? De compor uma tela, né? E o Venceslau, que foi da minha banca, falou assim, que cada vez que eu traçava um fio, ele achava que era como se fosse um corte. Ele falava, isso para mim é um corte na tela branca. Daí ele falava, mais um corte, mais um corte. Então eu estou compondo um vazio, né? E aí eu fui compondo com essas experiências das crianças. E aí, vamos supor, essa aqui é uma das páginas da tese, né? Que é a cena 6, continuação da cena 4. Os dados continuam se movimentando na tela, agora em movimentos ainda mais lentos. Assim começamos a perceber uma combinação de sílabas que se parecem com uma frase. As sílabas que são mostradas nas faces dos dados são... E aí continua o roteiro. Então o roteiro tem uma linha comum, né? Só que essa cena me trouxe o quê? A criação de títulos para os nomes dos filmes das crianças. Então, a Jamie até estava um dia, né, Jamie? O modo como eles criam os títulos é muito, para mim, parece muito aleatório, né? Mas tem um sentido por trás, né? Alguns mais óbvios, tipo um filme de criança, né? Fala, qual é o nome do filme? Né? Depois de passar pelo processo de eles hesitar. O filme de criança. Aí um dia que a Jamie estava lá, eles falaram, Rosita de Paula Papacita. Porque no intuito delas, a Jamie falava de um jeito cantado, né? E aí, tic-tac, maternal cheio de trabalhar. É o Cris. Aí é um filme que só aparece o Cris. Aí é o Pum, né? Que é aquela imagem do Pum. Então, sempre tem uma montagem dentro dos títulos também. Fernando Tori encontrou Ben 10 e a Lerquina e virou a Mulher Gato. Né? Vai vendo. E aí eu fui trazendo essas linhas de errância nos títulos, né? Quer
Teles? Eu quero do Pum. Porque pode voltar, né? Você tem que. Aí funciona assim na tese. Pode voltar. Isso. Funciona assim, você clica numa aba, aí tem uma explicação na introdução, né? E aí abre um vídeo. É o Pum. Posso ficar a porta? E aí eles misturaram imagens de. Dá uma olhada. Esse desliga a linha. Não sei a ordem que eles escolheram, aí eles entraram numa pasta, no meu computador, no vídeo, essas imagens que são da pedagogia, e colocaram no meio do vídeo. Só isso. Aí tem um que é muito interessante, né? Que A gente não viu aquilo que você falou que era o corte. Na verdade, só Só isso isso enxerga. enxerga, porque eu não vi. Você não viu isso isso lá atrás, fazendo aquilo que as crianças viram. Você vê que Então, a gente não vê, né? Mas eu acho que é bem no começo, acho que é o menino da frente mesmo que faz assim, quer voltar, quer ver? Vamos ver se a gente vê. Mas a gente não vê o que eles veem, com certeza. Aqui. De novo. Quer de novo? De novo. É o de branco, não é? Acho que foi o de branco. Foi de branco e fez assim. foi assim, ó. Logo no segundo turno, mas dá um pau da primeira. Você achou o que você achou? Logo no começo, a primeira cena. Então. O menino que postou de Antes do primeiro corte. É o bom. A cara de branco. E daí, alguém quer ver outro? Sim. Tem outros também, quer ver? Ok. esse que tá maternal cheio de Esse chega de trabalhar porque para eles eu ficava trabalhando, né? Então, o professor chega de trabalhar. Tipo, são planos que eles são difíceis de repetir, sabe? Aí eles pegavam a imagem do meu computador, mas entrando nas pastas, a imagem do meu olho, misturavam tudo. Olha, a gente não consegue repetir uma imagem dessa, assim. É uma coisa muito difícil da gente reproduzir. Tem uns que gostam muito de brincar de youtuber, né? Elas já se acham youtuber, né?
Então, aí, essa é uma das páginas, aí tem só para vocês entenderem como que funciona essa ideia daquelas planas. Essa aqui também é outra página, que aí eu continuo o roteiro, né? E aí, quando Ana e Cláudia se dão conta, todas as crianças estão ocupando o espaço dos espectadores em pé, e como espectadores ativos assistem com o corpo às imagens. De repente, vemos na imagem uma sombra correndo e depois outra sombra dentro de um corpo colorido de criança vestida de rosa. E aí essa é tipo uma cena que acontece ali durante a minha atividade de campo, que eu estou descrevendo no roteiro que está no meio. E aí as linhas vão trazendo algumas coisas conceituais, né, que dialogam com o que está acontecendo nessa cena. E essa cena aconteceu assim, que a gente estava exibindo as imagens e perguntando para elas quais imagens elas queriam. E aí elas entravam na frente do projetor e ficavam se espelhando, assim, sabe? Movimentando e se reproduzindo ali, né? Então era o corpo delas na imagem, no corpo da imagem, e como se aquilo não tivesse teve um outro sentido de representação pra gente, como se eu estivesse ali até eu chamei aqui, conversando com o Bergson, de zonas de intermediação. São as zonas de intermediação, que a gente não consegue entender o que é de um, o que é de outro, não dava pra gente entender. E teve uma hora que a menina se projetou dentro do corpo de uma pessoa que estava dentro da imagem, e aí ficou um negócio assim, o que elas estão fazendo com a imagem, né? Aonde começa e onde termina uma imagem? E aí eu também converso um pouco essa ideia de espectador emancipado de Lancier, né? Que é quando a pessoa que está assistindo a um filme, ela também consegue participar do discurso que o filme está trazendo, consegue compor algo que está sendo dito, né? Não são filmes que tentam trazer uma moral ou tentam gerar uma concepção, né? Assim como a gente sabe que existem professores também que são assim, né? Que vão lá, né? Conteúdo, não tem aquela coisa de criar junto, né? Então, algumas obras são mais abertas, né? Então, permitem mais esse espaço do espectador dentro do palco e da plateia, né? E aí, esses gestos que elas ficavam fazendo, né, eram como se fossem gestos para nada, porque não tinham um significado. E ali também criavam-se alguns
mapas, né? Alguns mapas que permitiam que a gente percebesse como também elas enxergam esse espaço escolar, né? E ao mesmo tempo que eu teria assim, as minhas linhas de errância dentro da minha tese, elas têm as linhas de errância delas dentro daquele espaço. E a câmera traz muito isso, né? A imagem traz muito isso. Pode. E aí, assim, eu fui inventando muita coisa na minha tese, que às vezes eu acho que eu inventei demais. Mas, assim, o cinema me coloca numa posição, assim, muito parecida com a da academia, né? Porque, embora seja arte, o cinema te coloca num espaço muito configurado, muito institucionalizado também, né? Há pouco tempo atrás, agora a gente estava fazendo PROAC, né? Você tem que escrever um monte de texto falando como vai ser seu filme, isso porque na hora que vai fazer seu filme não é igual, está no texto. Parecido com a ideia da metodologia, da academia, né? E muitas vezes, assim, o cinema também coloca muita gente em funções, né? E aí eu fui exercitando essa questão do cinema com as crianças e fui vendo que elas foram torcendo algumas ideias dessa, como se assim, o cinema tem 7 regras, e essas 7 regras como seria se fosse no cinema das crianças. Aí eu criei, aí são os capítulos dos roteirinhos que tem dentro da tese. Então o primeiro é: o corte é indivisível como um pum, se perde no movimento, né, que brinca um pouco com a primeira tese de Bergson. O Bergson fala que o movimento, a gente não divide o movimento. Né? O segundo é Griffith, que é um grande cineasta, fundou a montagem alternada, e as crianças fundaram a montagem aleatória. Né? Exibir é ser exibido, porque tem a ver com esse processo delas se exibirem na imagem. O portal é a tela, que conta a história daí. Esse portal é a tela, conta a história de uma menina que estava na sala que a gente editava, e eu queria que ela prestasse atenção na tela, mas ela queria sair correndo e que abrissem uma porta que tinha no fundo da sala, que estava trancada. Ela ficou assim o tempo todo falando: eu quero abrir aquela porta, eu quero abrir aquela porta. Não, mas tem que olhar para a tela. Então, assim, onde que está, né, esse portal, né, essa coisa? E isso também traz um pouco a ideia de quando a gente limita onde as crianças entram dentro da internet. Alguém já percebeu isso? Que alguns adultos, né, pais, devem ter feito isso, né? Vamos limitar para eles não entrarem em tal ou tal lugar. Né? Aí eu fiquei imaginando, imagine só o que uma criança imagina que não tem atrás dessa tela. Qual é o portal que tem atrás dessa tela, sabe? E aí essa menina era muito curiosa, e eu vou retratando dentro desse roteiro essa história, né? Esse outro, que é usar gravador com fone voando, é sempre a melhor opção, porque é óbvio que você não pode colocar o fone em outro lugar e sair gravando, né? Mas é o modo que elas encontraram de fazer cinema. Dirigir é apertar o máximo de botões possíveis, né? Porque eu vou dirigir um filme, eu vou lá, vou dar uma ação, vou apertar o REC. Elas apertam todos os botões ao mesmo tempo. E só se ensaia bem se for com criança. E daí eu falo um pouco sobre o filme Ensaio, que é da minha dissertação de mestrado, que eu trabalho a ideia de ensaio como uma obra que não é fechada, uma obra que é um rascunho de uma obra. Então, assim, as crianças ensaiam, né, quando elas estão filmando. E na ideia também que elas ensaiam a vida, né? Então, talvez a gente devesse, né, que nem o Roger brincou, né? Como ensaiar a pesquisa, como as crianças ensaiam a vida. Então, assim, a todo tempo elas se permitem estar traçando essas linhas de herança, né? Elas não estão ali nas linhas de costume, né? Essas linhas que a gente coloca pra gente. E aí eu trouxe outra página da tese, inclusive, gente, essa não é minha letra, tá? Tipo, eu fiz a tese inteira com a minha letra e tive que pedir pra minha prima passar limpo minha tese inteira. Porque todas as linhas de herança que eu vou puxando são todas escritas à mão, só que eu não tenho letra de professora. E ela tem, eu sempre falei que você tem uma letra muito de professora, eu quero sua letra, sabe? E aí não é a minha, entendeu? A letra de professora não é a minha. Não é a minha, não dá. Não é. E aí, assim, por exemplo, isso aqui é o começo do capítulo.
E daí o capítulo é o roteiro e mais linhas, puxando mais coisas e mais. Eu fui colocar todos os links na página anexo, eu acho que deu uns 60 links do filme. Eu não sei até quando a pessoa fica navegando dentro da minha tese, né? Mas ela tem que ficar navegando lá. E aí, daí eu trouxe essa ideia do ensaio, que, nossa, eu adoro, assim, esse gênero cinematográfico, assim, que pra mim tem muito a ver com o que as crianças fazem. E que elas fazem cinema como acaso, né? Elas não fazem cinema porque elas têm um projeto para um filme. Então a gente tem um projeto para o doutorado, um projeto para o cinema, né? Elas fazem cinema como acaso. E o ensaio é meio que isso, um pensamento em ato, né? Essa ideia de você não achar que o agir é inferior ao pensar, né? Porque você viu como a gente tem que pensar muito, né? Até no cinema também, você escreve um roteiro de não sei quantas páginas, aí esse roteiro às vezes passa por 4, 5, às vezes 30 tratamentos para depois filmar, né? E então a gente tem, ou então a gente vira e tem essa noção dogmática do pensamento, né? A fulano faz isso porque ele não pensa, né? Então até que ponto o agir é inferior ao pensar, né? As crianças têm um pensamento em ato, elas vão ver, que é o ensaio, é isso, o pensamento em ato. Daí tem a Grisarda, que é a vanguardista do cinema ensaio, e foi ovacionada em Cannes, né? Morreu, fizeram um filme dedicado a ela, não sei quem viu, quem não viu. E, enfim, aí você não tem ordem para ler, né? Você vai pegando, traçar. Aí você lê aquilo, você fala, nossa, tem um link que dialoga com aquilo. Aí você vai meio que produzindo a sua cartografia nesse espaço. Aí para mim, próximo. Aí, do corte invisível como pum, né? Que aí eu tento explicar que essa coisa que ela viu extra-campo e a gente não viu. E também trabalhar a primeira tese do Bergson, né? Que você nunca vai conseguir captar um corte, né? Porque assim, no cinema existe uma coisa chamada rapport. Rapport é a continuidade de uma coisa com a outra. Então existe um plano e depois tem um outro plano. Aí para esse plano ligar para o segundo plano, você precisa estabelecer um rapport, que é uma continuidade. E com as crianças não tem isso, porque eles não têm esse rapport. Porque a gente que é do cinema, ou nós mesmos adultos, a gente fica ligando as coisas numa continuidade. Aí isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Eles não, aí a própria imagem já carrega ali um labirinto de outras imagens, então eles não têm. E aí a gente fica um pouco com essa ideia do que é a memória do adulto e do que é a memória da criança. Né? A memória do adulto aponta para uma continuidade de tempo, a memória da criança é um mosaico. Aquela coisa vai acontecendo, eles vão ligando coisas que não são próprias nossas, né? E aí voltando pro Pum, né? Então pra mim assim, o Pum estava meio que perdido ali entre um corte e o outro, por isso que eu não via, né? Entre um corte e o outro da imagem. E aí voltando um pouco dessa questão da escrita textual, né? Que foi o que eu não usei, que eu usei essa ideia da escrita espacial, traçando redes e conexões. Permitindo que cada um criasse sua própria leitura. E pode passar para o próximo. E isso também, para mim, tem muito a ver com o que ele me fala, que é o que as aranhas fazem, né? Eu andei perseguindo as aranhas aqui na UNES, que é traçar teias, né? Produzir linhas e preencher essas linhas, preencher esses espaços, mas sem pensar que você precisa ter um projeto e sobrecarregar esse projeto. E eu acho que é o que deixa a gente tão louco na academia, é isso, né? É preciso ter projeto, é preciso, mas sabe quando você sobrecarrega o projeto, né? Chega uma hora que você não consegue, que o espaço está tão concentracionário, o espaço de pesquisa, tanto que você sobrecarregou esse projeto, você não consegue fugir para nenhum lugar, que você fala, travei. Então, assim, eu não quero que acontecesse isso com a minha tela. Eu vou substituir tudo, vou só traçar linhas e fui traçando essas linhas. E eu acho que eu consegui dar a expressão do cinema das crianças. Assim. E aí eu trouxe aí uma imagem delas triturada, né? Pensando aí que se você for levar essa imagem como se fosse um quebra-cabeça, você pode também configurar ela do modo que você quiser. Então é uma montagem. Né? Pode passar mais um. E aí, para concluir, assim, duas coisas, né? Eu vou falar isso, depois eu vou passar um vídeo que eu fiz. Que não há ponto de chegada, tudo é ponto de partida, né? E o que há
é a ligação entre um porte e o outro, né? Entre um plano e o outro. E aí, hoje eu coloquei esse movimento, né? Para tentar responder as perguntas aí que eu fiz no começo, né? As crianças se movimentam nos tipos de quartos móveis. Aí eu lembrei sempre desse filme que eu trago e que eu explico na tese, né? E sim, porque a gente consegue ver o mundo na imagem, né? Então, alguma coisa se perde no movimento do adulto e no movimento da criança, como aquele paradoxo do dizer não. Acho que vocês devem conhecer, né? Que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Porque o Aquiles, por mais que ele possa ser mais rápido, ele está num ciclo de porte ou num ciclo de ritmo que ele nunca vai alcançar. Então, como se fossem as crianças e o mundo do adulto, né? E aí, como inaugurar o cinema no extracampo, traçando linhas de errância? Aí eu brinco, não sobrecarregar o projeto, permitir-se orientar-se pelo acaso. Aí o cinema das crianças pode nos evidenciar em outro espaço escolar? Sim, outros ângulos, outros cortes, outras cores, outros modos de ver e andar com a imagem. Brinco com essa ideia de andar com a imagem porque tem uma cineasta que fala assim, o homem caminha em vão, embora caminhe na imagem. Então elas têm um outro jeito de andar com a imagem que é diferente do nosso. Eu quero passar um filme que foi a minha inspiração, que não foi a minha inspiração, foi um filme que eu fiz, porque tem vários filmezinhos que eu vou fazendo na tese, vou colocando, postando no YouTube. E aí eu peguei umas imagens que elas fizeram e falei, vou trabalhar só com as cores. Só com as cores que elas trazem nessas imagens. Como se eu fosse fazer uma paleta de cor, lá que o diretor de arte do cinema faz, mas com as crianças. Aí pode colocar. Aí eu chamei de cor bola. Daí elas falando no fundo, César, né? Seu braço do César, né? Não vou ficar falando. Amargos demais. Ó, o friozinho chegando. Estiquei a imagem, né?
lembrei. Falei, é outro mundo. Eu vou desenhar outro universo só com as cores das crianças. Outro sistema solar. Eu vou dar de bibliografia, né? Pra passar. Eu só coloquei mais os principais, né? É isso, gente. Obrigada. Pessoal, fazer a inscrição das perguntas, comentários. Tô com medo, Bárbara. Ronaldo? Ô, Cláudio, muito legal. Eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu tenho que dizer que eu pensei, eu falei, o que ela está tomando quando ela fez esse vídeo, entendeu? Eu fiquei pensando aqui. Mas é que ele tem um ritmo do Bergman, que eu acho que aqui quase ninguém conhece, só você que deve conhecer, porque é mais antigo, né? Mas ele tinha esse ritmo, né? Entendeu? Mas ao mesmo tempo o que aparece não é nada do Bergman, são aquelas cenas da Suécia, do tal, do conflito de família, da pessoa levantando o braço, pensando, o braço está levantado. Mas é bem Pink Floyd. Então eu fiquei assim, pô, Bergman, o Pink Floyd aqui, eu falei assim, aonde que ela viu isso? Isso é um comentário aqui do vídeo do filme que eu vi, entendeu? Aí uma pergunta assim, quer dizer, eu tenho três. Uma é técnica, então quando fala continuidade no filme, você tem lá naqueles créditos, é isso, a pessoa tentando ligar duas cenas e fazendo essa palavra que você falou aí, rapport. Parece lá nos créditos, né? Continuidade, Thierry. Então, O que aquela pessoa faz? continuista que você está falando. Tá, não sabe. Quando aparece os créditos, aparece continuista. O que o continuista faz? Ele fica junto com o diretor de arte e o produtor de set, tentando olhar para todos os objetos que estão naquela cena, para ver se, naquele plano, para ver se no outro plano vai estar tudo no mesmo lugar, porque... Alguém não tirou garrafa de cerveja durante uma cena e outra e foi embora. E ele vai prestar também atenção na continuidade de cada plano, né? Para ver se depois na edição ele vai conseguir estabelecer isso. Agora a ideia de continuidade de rapport não tem bem a ver com isso. Tem a ver na hora da pós-produção, que é na hora da montagem, que aí você estabelece uma ligação entre um plano e o outro. Vamos supor, o Godard falava assim, que existem milhões de formas de ligar um plano ao outro. Né? E o Eisenstein fez uma receita de modos de ligar um plano ao outro. E se eu, por exemplo, trazer aqui para você um monte de material bruto, um monte de imagem de arquivo, você vai estabelecer uma continuidade que você imaginar. Você vai falar, primeiro eu vou trazer só as imagens mais estouradas, depois eu trago as imagens mais opacas, isso daí é estabelecer uma continuidade que é própria sua. Mas existem no cinema os raccords, que são as formas mais, os padrões de continuidade, que seria raccord de movimento, por exemplo, eu vou sair daqui e vou chegar até a porta. Aí você vai me filmar num plano em que aparece só o meu pé. Aí o movimento do meu pé chegando até o chão vai ligar com o movimento da minha mão do outro plano pegando na porta. Tá. Entendeu? Isso vai fazer o quê? Fazer uma continuidade espacial. Não vou precisar gravar tudo. Entendi. Eu achei, eu não conheço você, mas eu achei estranho ali você ter colocado ele como uma pessoa de quebrar o pau, que é a Valéria, e não o Augusto Boal, entendeu? Aí eu fiquei pensando, poxa, qual é o seu problema? Essa era a pergunta principal, né? Entendeu? E a outra que você falou no mesmo slide, você colocar lá, de que no texto que estava escrito, dizendo aquilo tem o significado do nada. Então, existe um significado pregado nas palavras, e você falou que tinha significado nada. Volta aí, por favor. Aí você falou... Acaso. Mais.
Aí, Mas volta um. volta um agora. Pronto. Tá. Você falou linha Jean, então do Boal está ali com o Raciele, que eu achei, poxa, eu não conheço o Raciele, eu não estou protestando não, só estou reclamando de não ter um Boal, porque né, ele para mim é o pai dessa ideia, quando eu fiz teatro era isso, o tempo todo, era entrar no meio, acabar com a plateia, subir a favela, fazer teatro no meio do negócio, era tudo assim. Agora, não, super caberia você traçar uma linha de dança aí. Tá, e aqui que você colocou que não é significado de nada, eu não entendi significado de nada, então tem um significado fixo. Vazio, será? Eu ouvi, mas posso ter ouvido errado, ela falando. Então é significado de nada. Ali, ó, nesse dia de Linhas errantes são as que significam a emergência de algo, gestos. Gestos para o nada, ou melhor, gestos aquém e além dos significados e dos signos reconhecidos. É que eu entendi que você teve uma fala tua, gesto para nada, como parecia que tinha algum significado colado, que tinha que ser, sabe, um significado único, mas eu não faço ideia, eu só vi na tua fala, anotei aqui para não. Essa ideia do Deleuze mesmo, né? Que daí ele traz as aranhas, e as aranhas, vamos supor, elas vão compor como nada, né? O vazio da fresta, recanto da parede, né? Então, por que ela vai fazer a teia ali? Tem um significado. Depois eu descobri que é porque existe uma onda sonora nos espaços aqui, e é isso que afeta o corpo da aranha, né? Que é o corpo vibrato, e por isso que ela coloca a teia em determinados cantos e outros não. Isso também não sabia, vou pesquisar. É doido de pensar. Mas assim, como ele faz essa metáfora com os artistas, e aí eu começo a usar essa metáfora também com as crianças, é como se fosse se agir pelo acaso mesmo, entende? E aí quando fala agir para o nada, é que você não tem um trajeto. Sabe? Tipo assim, vamos sair aí fazer uma viagem? Mas qual é o seu trajeto? A gente vai descobrindo no caminho. Sabe uma coisa assim? Não tem, eu sei que é bem abstrato, mas assim, não tem uma coisa dada. Né? A educação é cheia dessas coisas dadas, né, gente? Então você vai para um lugar para conseguir tal coisa. Então não existe um caminho dado, não existe um significado dado. E talvez, até eu coloquei entre aspas esse para nada, né? Eu entendi, foi exatamente ao contrário, era algo com significado que era para nada e que tinha um fixo nada. Exatamente ao contrário. Né? O que você está dizendo eu vou para lá, não sei para onde mais. Isso, isso. Deixa a coisa me afetar, né? Vou para Vila Madalena e tá bom, tá. Não sei, tá bom. Muito obrigado, mas é um boal mais ali assim, mais legal. Eu vou voltar boal. Eu acho que eu uso o Rancière justamente porque ele escreveu também aquele outro livro, né? O Mestre Ignorante, que é sobre educação, né? Que fala que eu já professor. Eu já li, eu falei com o Tia Nito, já li assim mesmo, mas eu não lembro dele falando de qualquer matéria, mas tá bom. Tá, tenha vontade, hein? Eu já te falei algumas coisas de Plotez. Eu acho que são linguagens, assim como a matemática e o cinema, são linguagens que para muitas pessoas parecem, mesmo sendo arte, muito abstratos e muito difíceis de comunicar ideias. E quando você vai e fala sobre crianças, a gente parece que perdeu esse olhar de criança. Então, é uma tese que eu considero difícil de compreender. Não toda tese tem que ser clara para todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Para quem se escreve, qual é essa intenção? E se toda tese tem que ser claríssima. Então, é uma tese que para mim, eu já vi, operei com ela, fala coisas de conceitos de cinema. Uma coisa que eu percebo do Deleuze é que ele inventa conceitos e opera com esses conceitos. E isso faz que a literatura com ele seja mais complexa. Então, a filosofia da diferença, cheia de conceitos, e vai para a educação, vai para a educação matemática, e se torna um monte de conceitos difíceis que eu não sei como se conseguem, sabe, caminhar.
apurar e pegar dentro da prática, nas coisas que a gente precisa. Então, uma das minhas questões que eu percebo é que o cinema me permite sensibilizar. Eu assisto cinema como essa que você fala aqui, espectador emancipado, que me permite pensar, dialogar, olhar outras coisas. Aí eu gostaria de ver como você, Cláudia, está pensando lidar o cinema e a educação com uma tese, você já doutorou nisso, você já está fazendo um pós-doc, está pensando nessa linha. Como você está tentando para que essas linguagens não fiquem tão abstratas e não sejam só linguagens, como você mesmo falou, de protocolos, de normas, porque muitas vezes a gente pensa que o cinema é um pouco mais criativo e resulta que é totalmente encaixado, encapsulado e se perde dessa margem. Então, como você vê seus olhares, agora está numa pós-graduação em educação de matemática, e como você consegue, porque você é uma pessoa que está nesse vazio, mas está nessa linha. Então, como você consegue perceber essas duas linguagens e qual é a tua proposta assim, de eu pegar? Para não engessar? Eu já pensei assim, em vez de conversar com os professores e falar assim, vamos tentar fazer telas planas, né? Fazer essa pesquisa de campo com as crianças, entregando câmeras e depois assistindo essas imagens, fazendo esses roteiros e depois ligando coisas a esses roteiros, coisas que tenham passado por elas na hora de captar as imagens, coisas que afetaram depois de assistir as imagens, porque a imagem parece um poço sem fim, né? Cada hora que você assiste, você vai para um lugar diferente, né? E eu pensei já em fazer isso, como se fosse uma forma de também elas tentarem construir um cinema com as crianças, porque eu acho assim, do mesmo jeito que existe, vamos supor, violão para crianças, tem que existir, as crianças também poderiam aprender a fazer cinema, só que não, todo mundo fala que cinema é uma coisa muito complicada, você precisa ter uma equipe, precisa ter um monte de equipamento, né? Então por que as crianças não podem aprender a lidar com a câmera e fazer coisas com a câmera? Eu acho que seria uma coisa bem legal. Só que eu tenho medo também de colocar um método, sabe? Aí você vai fazer um método para isso. E eu acho que o que eu proporia assim, é muito parecido com o que o Glauber Rocha propunha. Tipo, você quer fazer cinema? Tipo, vai com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu acho que o pedagogo tem que ir um pouco assim. Eu vou levar os equipamentos e vou tentar fazer cinema com a criança e ver o que brota disso. Porque senão você vai formatar e assim... Eu vejo o quanto a gente tem dificuldade com essas formatações, gente. Nossa, a gente está até nessa discussão meio que dentro do cinema, porque plano 1, plano 2, plano geral, plano médio. Então parece que o cinema não está vivo mais. Parece que é ilustração de filme. Aí quando você vê isso aqui, ilustração de livro, né? Senhor dos Anéis, o que é? Uma ilustração do livro. Tal coisa. E o cinema tem outras potencialidades. Então, na verdade, ia acontecer isso, se você for ensinar o cinema para as crianças do jeito que... Tipo, agora tem licenciatura em cinema também, né? Então, não que não seja necessário, né? Porque, inclusive, tem aula de artes e etc. E você vai falar, ensinando o que é modernismo, o que é isso, como fazer um traço. Né? Só que como que a gente faz para não engessar a arte? Então, não sei, acho que eu devaguei um pouco. Mas aí eu tenho medo de botar uma coisa assim, vamos fazer telas planas então, porque daí todas as ideias, que nem o Marcelo olhou para aquilo e lembrou daquilo, o outro lembrou daquilo e lembrou daquilo. Então, aquele quadro não teria fim, né? Porque nem os quadros do Camilo lá, né? Anota que a sua pergunta vale para qualquer coisa, né? Não vou engessar a pedagogia, a matemática, a física. Você entende? Então o curso seria um engessamento de qualquer coisa. Eu não sei, professor. Então seria para qualquer coisa. Então, por isso que eu falo, a gente tem um laboratório lá de cinema no olho, que chama Núcleo de Criação. Eu só trago coisa maluca para eles. Eu nunca cheguei e falei, olha, isso é a regra dos terços da fotografia. Então, assim, eu preciso saber a regra dos terços da fotografia para sair filmando? Não. E aí, o que a gente pega e faz? Daí eu faço umas provocações e levo alguns cineastas, mostro alguns filmes, trabalhei os rapports do Eisenstein, um monte de tipo de continuidade, que ele ligava até assim, vamos supor, no filme dele, se tivesse uma pessoa falando no alto, assim,
O outro plano tinha que ter alguém falando no baixo, porque o que ele queria? Construir um espaço métrico entre um plano e o outro. Então essa era a forma de ele fazer essa ligação. E a sensação que a gente tem realmente é que a gente está no espaço que ele está filmando. E a gente não tem ideia como é esse espaço. E ele era arquiteto, então assim, tudo a ver com matemática e tal. E aí eu mostro que eles fazem isso, mas assim, eu não ensino a fazer aquilo, porque eu também não sei, digamos assim. Só que aquilo pode bater de uma forma e voltar de outra forma para aquela pessoa. E aí, cara, nossa, aquilo vai no material mais variado possível. É muito variado. Então, fazer mais laboratórios, talvez, Marcelo. Laboratórios de experiências fílmicas, experiências matemáticas, pedagógicas. Posso entrar também nessa conversa e nessa direção, né? Você falar, ser aberto, né? E aí você promover, mas aí não sabe onde vai, e aí é como se tivesse que abandonar, né? Pensando isso que já está tudo engessado, né? Mas o que seria um não? Porque na verdade, tudo isso que se chegou engessado, e a gente pode ver isso, né, na sua fala sobre o cinema, que eu não entendo nada, mas que podemos ver isso na educação, podemos ver isso em várias áreas, como o Marcelo mencionou, né? E aí como que abandona? Não abandona, porque a gente já está, né? A gente já carrega isso. Quem não carrega é quem não entende nada. A gente pegar um filme, sai filmando, sai fotografando, sem conhecer essas regras que você fala. E aí quando eu vejo você falando dessa proposta de um movimento que fosse a tela plana com outros professores e poder fazer aparecer essas coisas, talvez uma possibilidade na direção da questão da Jane, né? Seria deixar abrir para isso aparecer, mas ao mesmo tempo também conversar com isso que está lá, proposto em termos das regras, porque as pessoas pararam para pensar naquilo, pesquisaram e estudaram aquilo um tempo. Então, alguma coisa fez aquilo ser do jeito que é, não é? Então, eu acho que você traz isso bastante na sua fala. Fulano fala assim, fulano fala assim. Quem entende, né? E eu acho que na educação matemática, tem muito disso, né? Uma teoria não supera a outra, mas essas conversas fazem a gente pensar, quando são abertas, né, o suficiente, em dar, com abertura, fazer conversar com essas coisas que estão engessadas, e aí isso sai outra coisa. Que não é nem um engessado e nem um tão aberto a ponto de você não poder trabalhar com aquilo que as pessoas já pensaram. Né? Com certeza. Eu conheci diversos tipos de artistas e conheci pessoas assim, tipo, que faziam músicas maravilhosas, mas não sabiam o que era um acorde. Então, tipo, como que você vai passar com alguém? Quem faz de música, do curso da música, não é isso que muita gente desiste, porque não é aquilo, quer fazer outra coisa, né? Não quero aprender. Você fala, você sabia que você está na escala de dó? E a pessoa fala assim, não. Tipo, mas eu não consigo fazer o que a pessoa está fazendo, sabe? Tirar um monte de música e... Então eu acho que não é nem uma coisa nem outra, né? E o Deleuze fala muito essa coisa de viver nesse movimento da ação e reação, né? Ele fala que tudo é ação e reação, e tudo é sensório motor. Então, ele fala isso na história das imagens, na imagem em movimento. E eu vejo isso muito a ver com o exercício de ser professor. Porque a gente repara que quando a gente ensina, a gente fala, eu faço uma ligação, né? Você repete isso para você decorar. Então, tipo, isso resulta nisso. Né? Não é sempre assim? E aí ele fala um pouco que a gente precisa desligar o sensório motor e viver mais a imagem tempo. Ele fala que a imagem, porque aí a gente vai deixar a intuição chegar. Então eu acho que talvez a gente não deixe muito a intuição do aluno chegar. Eu tenho feito deixa nada. Eu tenho feito esse exercício comigo também, porque assim, eu não me considero artista, eu queria me considerar artista. E assim, eu tenho uma frustração com isso, sabe? Mas essa maneira que você pintou, educadora aí, não pode dar, não. Eu me jogo da ponte. Eu me jogo da ponte, se eu achar que eu estou fazendo isso o tempo todo. O que eu faço e que eu já fiz, sim. Minha culpa, minha máxima culpa, ajoelho no meio. Mas que eu faço isso o tempo todo, que eu não estou ouvindo, corrija um diário de bordo para ouvir aluno que nem louco. Você entende assim? Não, não quero também generalizar, por exemplo, quando você está falando matemática em sala de aula, né? Existe aquele tempo do aluno chegar, né? E a gente não está lá falando sobre aquilo. Dependendo do conteúdo, você passa para o outro e ele não chegou. Não sei se era isso que você estava querendo dizer. Mas ela falou uma coisa de dizer, repetir, de ir e voltar, dessa discussão que eu, assim, não vou dizer que não faça, entendeu? Além do que, mas
nós crescemos com essa imagem de professor junto com a gente. Né? Mas dizer que professor, ainda mais hoje, está até com esse governo Tarcísio agora, é capaz de virar. Quer dizer, o passador de slide, o passador de repetição. Porque se vocês, alunos, não tiverem aberto o aplicativo e passaram, mostraram que vocês passaram por ele, ela vai ser punida, entendeu? Então ela vai ficar olhando para você passar no passador, entendeu? Porque é um aplicativo assim do Paraná, então você vai ter um negócio, você passa e vendo, pelo menos você foi. É claro que você pode não ter feito nada lá, né? Você passou, isso, né? Jogando beijo para a turma de trás, né? Entendeu? Mas você pelo menos fez isso, tá? Então, assim, isso pode ser, isso é o maior dos infernos, que, pelo que eu entendi, virou o ensino estadual do Paraná e aqui está ficando. Eu devo ter furado a fila aí. Eu acho que a gente tem outras concepções também, né? Tanto conversando, tanto nesses debates. Mas você reparou, assim, como nossa vida é totalmente ligada nessa coisa do sensório motor? E quando daí ele começa na imagem em movimento, que ele traz a história das imagens, tudo é sensório motor. Então, tudo é para reproduzir um tempo e um negócio como se ele fosse soldado. A gente não para meio que para contemplar, a gente nem presta atenção naquilo que a gente intui. Né? Às vezes a gente tem um insight, daqui que é um insight, alguma ligação. E a gente tem intuição por isso, né? Mas na verdade você não se deu tempo para entender. Não deu tempo para ter essa intuição, né? Um tempo Um tempo aion, exatamente. Porque sempre estamos no tempo pronto. O tempo aion é Isso é isso que ele traz, né? Só para revisar, assim, dei uma olhada na tese completa. Menina, deve ter sido muito caro imprimir, né? É tudo colorido. Ah, mas eu vou imprimir, não preciso ler. Vocês não pegaram não. Mas, tipo assim, pelo que eu entendi, você foi tipo, descrevendo todas essas cenas que você produziu com os alunos e aceitando esses comentários a mais, Isso. né? E aí são comentários tipo seu como doutorando. Bom, o que eu achei muito legal, o que mais me chamou a atenção, é a questão desse mundo das crianças, né, que você falou, que você percebe como no movimento das nossas crianças, né, e que eu acho triste que a gente, quando cresce, a gente perde isso, né? Parece que é uma coisa que a gente já foi criança, mas por que é tão difícil para nós pensar desse jeito? Mas achei bem legal e acho que é mais isso, assim, todas essas conversas assim, de pensar formas diferentes, até no cinema, né, esse negócio do formato, muito comum, muito forte esse negócio da história do herói, né, que tem que ter um começo, tem que ter um conflito, tem que ter uma derrota, depois tem que ter uma reviravolta, e não precisa de nada disso, né, não precisa de nada disso. E agora eu pôr a você, né, assim, acho que você é uma baita de um artista, na verdade. Ah, muito obrigada. Não só pela tese, né, mas pelos filmes que você fez. Parabéns. Obrigada, né? Obrigada. Mas vamos debater aí, quero críticas. Mais alguém? Eu quero, já que eu tenho ninguém, tá? Cláudio, eu acho que aquele negócio da letra da professora, eu achei esquisito, entendeu? E eu já tive letra de professora em um momento, nem na graduação, o negócio foi ficando cada vez mais, até teria piada, ao contrário, mas que meus alunos não entendem, mas não é de professora e tal. Mas eu achei muito estranho a ideia de que tem que ter uma letra de professora e ela tem que ser daquela maneira e eu vou colocar daquele jeito, entendeu? Já que você está aqui no meio, você ficar boa, eu tô... Pode pôr, porque isso é muito primário, isso que eu falei. Mas é primário, porque não acontece isso, tipo assim, a minha avó, ela educou a minha irmã e ela tem um caderno que ela ensinou, alfabetizou a minha irmã. E você olha e fala, nossa, mas que letra dele, professora, é um D, né? É um estereótipo, né? Há um ano antes da pandemia, sei lá, alguns alunos meus me deram de presente de aniversário, gozação, caderno de caligrafia, entendeu? Então era assim, mas era, sabe, eu tô falando, mas aí era uma piada muito bacana e não a do padrão, já teve vezes, a Heloísa vai saber de quem eu falo, só quem entendia a minha letra melhor que era a Thelma, entendeu? Mas assim, porque tem vezes que eu escrevo aí eu não entendo, entendeu? Então assim, o problema estou até no esforço agora.
mas ninguém escreveu, né? Nossa, Porque gente, você não eu escrevia sou nada. computador. Você não escrevia nada. Eu fiquei 3 anos sem escrever. Eu tive que escrever logo naquela fase de canção, cheque. E aí a cabeça virou, entendeu? Assim, agora, eu acho que você devia colocar, eu pedi para minha prima, entendeu? Porque tem um estereótipo muito grande. Não, eu tô contando, né? Deu certo, mas Mas ó, só não em defesa, mas para pensar junto, né? A professora que eu vejo quando a Cláudia fala é a professora lá do primário. Para Sim, ensinar é. essa que nunca escreveu na vida. Ela é professora do Tem que ser primário. essa. Até hoje se cobra disso com o professor. Ele precisa ter uma letra legível. E uma não só legível. Mas você acha que convém que a tese dela não vai ser lida pelos alunos? Não vai ser lida, mas ela é uma tese. Mas ela é uma tese. Imagina uma tese escrita pela sua letra. Aproveita que você falou assim que é ruim. Como que a pessoa vai identificar o que você está falando? E ela, pelo que ela falou, a letra dela não é boa. Não é, não. E aí não entendeu a letra dela. Então acho que assim, essa ligação. Assim, Mas tem pessoas que não entendem a letra boa, que eu acho que a melhor que tem a do Irineu, que está aí agora, certo? Mas tem muita gente que não entende, porque você tem que entrar na letra dele também, para pegar aquela diagonal e sair pegando, entendeu? Questão de Porque estilo. é muito colocado. Eu só achei que, por exemplo, essa letra aí é de quem? É sua? Não, é da sua prima? É da minha prima. Tá, sei lá. Você sabe o que acontecia quando ela ia passar limpo as minhas folhas? Marcelo, quando ela ia passar limpo minhas folhas, ela falava assim, mas Cláudia, você mistura letra maiúscula com letra minúscula. Eu adoro fazer isso. Eu misturo cursiva com a outra, o psicólogo diz que é sei lá o que, eu acho que o psicólogo entendeu? E o psicólogo é mais amarrado do que você está chamando o educador aqui. Que ele olha a letra cursiva com a outra maiúscula comigo e fala, não, tem um ser confuso, entendeu? Assim, essa é capaz de você não passar no teste para o Mas a gente motorista. também está falando da estética, né? Eu acho que a Cláudia estava preocupada com a estética, até comentei aqui com eles. A gente se preocupa com que estética vai ter a tese, quando você está olhando para essas coisas, e com o que você quer passar. E com certeza você queria ter uma estética para isso. E às vezes a gente está falando sobre fonte, né? A fonte da minha letra é uma, a fonte da minha é outra e a fonte da outra. E nas teses do grupo, quando a gente queria textualizar uma fonte diferente, porque queria dar um formato, a cara de uma carta, por exemplo, para a textualização, e aí escrevia com aquela fonte horrível, que é uma de letra cursiva. Aí, legal, vai dessa. Aí a pessoa ali. Fala da letra de professora, está todo mundo falando sobre a letra de professora. Não, mas olha, aí Ruim de ler. Você pode colocar na real. não, eu falei, eu quero uma completa de professor. Mas olha que metáfora interessante. Ele estava conversando sobre como educar sem engessar, né? A gente precisou aprender a escrever com uma letra de professor para depois ter o nosso estilo, né? De misturar os tipos de caracteres e fazer o nosso escrita aqui, não é? A gente precisa. É questão de alfabetização, gente. Eu só sei que, ó, isso foi a maior empolgação, foi isso aqui. Eu não sei, devia estar gravando para ver o que as crianças estavam falando aqui, mas estava todo mundo falando de letra aqui, de alguma maneira. Aqui, Que legal que remete a isso, né? Porque isso é muito primitivo, né? Todo mundo negócio de letra de professor, letra de pai, letra de mãe, letra de médico, né? Eu acho que era isso. A fala de como fica a letra de professora, aí tem, né, o último livro, dos últimos do Freire, pô, né? Professora assim, tia não, que é muito levado a letra de tia também, da receita, né? Então, como é que vai fazer um doce bom se não está com letra de professora, né? No caso de mãe, de tia, não é? Com a receita, vai errar, né? Vai colocar meia xícara, né? E não uma. Mas tá bom, chega. Acho que foi ele que queria falar, não é? Você? Não. Mais alguém, pessoal? Cláudia, agradecemos. Obrigada mesmo, gente.